Olá, boa noite a todos. Oi, Natália. Boa noite, boa noite. Todos estão conseguindo me ouvir bem? Pedi para vocês fazerem um joinha aí. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, Ismael. Daiane, tudo bem? Ótimo. Léo, Léo. Oi, Roberta, tudo bem? Tô conectando aqui com o Léo. Boa noite, Eduardo. E Tudo aí, bem? tudo bem? Tudo certo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar Tudo bem, tudo bem. para a gente se apresentar. Sim, sim. Sejam bem-vindos a todos a essa sala, esse bate-papo que Isso já aí. estão entrando. A gente vai começar se apresentando e aí as pessoas vão chegando, então a gente vai ter tempo aí de se apresentar antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, né? O nosso tema de Sim, hoje sim. é aspectos neurológicos em neurologia, né? É aspectos neurológicos em osteopatia. E eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo. Me formei em fisioterapia em 2008 pela UFRJ. Sou mestre em ciências da saúde. Fiz o meu mestrado em Hanseníase, né, com nervo periférico. Me formei em osteopatia, sou DO, membro do Registro Brasileiro de Osteopatas. E também agora sou professor assistente do Instituto. E aí, Léo, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho até da nossa trajetória aí, um pouco similar, né, profissionalmente. A gente estudou na mesma faculdade, trabalhamos aí na mesma clínica assim que a gente se formou e a gente se reencontrou aí na osteopatia. Então, queria que você aí falasse aí pro pessoal da sua até larga experiência trabalhando aí com pacientes neurológicos. Boa noite a todos. Eu sou Leonardo de Paula, sou osteopata DO, também membro do Registro Brasileiro de Osteopatas, formado no IBO, sou fisioterapeuta também formado pela FRJ, assim como o Eduardo. É, e eu também sou assistente da escola do Instituto Brasileiro de Osteopatia. Queria começar agradecendo o convite para essa live. Eu estou aproveitando bastante todas as lives que foram faladas até agora, que estão gerando um debate muito interessante no papel da osteopatia, no aspecto da promoção de saúde. E esperamos que a gente consiga contribuir um pouquinho também para essa discussão, né? Nesse Com certeza. bate-papo. Como o Eduardo falou, nós nos formamos na mesma faculdade, até numa época muito parecida. Nós acabamos entrando como no primeiro emprego para trabalhar no Centro Integrado de Reabilitação, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Tenho certeza que agregou muito e nós tivemos a chance de poder conviver com profissionais de excelência e ter debates muito interessantes com o Centro Integrado permite, né? Onde o diálogo sempre era muito multiprofissional e nós tínhamos a possibilidade de abordar problemas dos pacientes sempre em conjunto. E isso traz uma riqueza muito grande e a gente vai estar também passando um pouco dessa vivência durante a live. Com certeza. Para os não osteopatas, né, para as pessoas que não conhecem, essas lives elas estão acontecendo todas as terças e quintas,
tá? No horário das 8 horas. Então, convido a todos a vocês a, nas próximas semanas, acredito até agosto, essas lives elas continuarão nesses dias e horários, tá? E está sendo uma oportunidade bem rica mesmo para a gente ter esse contato com a osteopatia dentro do cenário nacional, tá bom? Eu queria começar falando que eu também trabalho no hospital universitário, né? E quando esse tema foi sugerido para a gente, eu cheguei a fazer uma entrevista informal com alguns profissionais que trabalham na reabilitação neurológica, a fim de entender de que forma que eles poderiam indicar um paciente, né, um indivíduo que faz um tratamento neurológico para um osteopata, né? E a maioria da resposta que eles deram foi muito focando no aspecto biomecânico, né? Um paciente que ele tem uma dor que isso atrapalharia a função na marcha, uma rotação de tronco, às vezes, para o paciente que é mais rígido, um bloqueio no tornozelo, no joelho, que também incapacite esse paciente de realizar a função, e muito voltado para esse modelo biomecânico. Aí eu queria levantar a bola para você, Léo, para você falar um pouquinho que o nosso trabalho é bem mais amplo que isso, né? De que forma que a gente se enquadraria nesse contexto aí, desse trabalho interdisciplinar? Fala um pouquinho para a gente, por favor. É muito interessante notar que eu acho que quase toda pergunta que for feita, tanto para profissionais da saúde, quanto para pessoas que já tenham ouvido falar do que o osteopata, como o osteopata trabalha, como para pessoas que vão ingressar numa formação até como osteopata, realmente vem muito centrada nesse modelo biomecânico, e a pessoa logo pensa nas grandes técnicas que utilizamos, numa performance de uma utilização dessas técnicas em si. Mas é sempre bom a gente as pessoas terem uma referência sobre a área, mas até pegando um pouco do gancho da live, que foi muito bem descrita pelo Sandro e pelos professores do IBO, o Sandro e o Luciano, sobre o modelo biopsicossocial, nós podemos ver que existe um debate muito maior, muito mais amplo em relação ao modelo, que são as bases para o ensino, né, até para a gente poder se expandir, onde, além do modelo biomecânico e esse modelo biopsicossocial, o modelo neurológico também está inserido, além do modelo bioenergético, além do circulatório respiratório, porque todos eles somados, eles vão ajudar a você a organizar o entendimento do indivíduo como um todo. E não existe o pensamento osteopático sem essa visão integral do indivíduo. Pegando um pouquinho desse gancho e puxando para um dos grandes aspectos que eu quero que as pessoas saiam entendendo dessa live, de entender que o corpo ele é muito mais amplo, muito maior do que o somatório das partes. Ele, na verdade, é uma interação entre todas essas partes em tempo real. E grande parte desse intermédio, do que liga essas partes em informação, passa pelo aspecto neurológico. Por isso existe uma relevância muito grande da neurologia no contexto da osteopatia. Nós não temos como dissociar esse conceito, e nós vamos tentar ir aumentando um pouquinho essa discussão até chegar na parte clínica, até o final dessa live. E dizer que isso ainda vai ser um pouco melhor descrito, mas só começando um pouquinho o debate, é que nós sempre visaremos tentar fazer uma melhora da performance estrutural do paciente, e essa performance estrutural vai trazer possibilidade para que ela também possa ser influenciada tanto na parte funcional quanto o nível de participação desse paciente. Então, a gente vai sempre pensar multifatorialmente em saúde quando a gente está abordando uma pessoa, um indivíduo.
Perfeito, Léo. E assim, pegando esse gancho, né, esses são termos que as pessoas que trabalham com reabilitação neurológica usam muito, né, que são os domínios da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. E pegando esse gancho desses profissionais que trabalham na saúde, que buscam muito essa recuperação de função, né, o fonoterapeuta, o TO, que trabalha com as AVDs, o próprio fisioterapeuta também, que busca muito esse trabalho de função. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que o osteopata se insere nesse trabalho trans e interdisciplinar. Muito bem comentado da nossa professora Ana Paula na live de terça-feira. Fala um pouquinho para a gente, qual a sua opinião, qual a sua visão sobre esse assunto. Então, na verdade, até pelo que a gente comentou na apresentação, o fato de nós termos trabalhado num centro integrado de reabilitação, ele ampliou muito a nossa visão em relação à neurologia. Hoje é difícil um profissional que trabalha com neurologia não conversar com outros profissionais. Então, nós temos que conseguir que a linguagem nossa para com as pessoas que vão trabalhar nessa área, ela seja uma linguagem próxima, uma linguagem interessante, uma linguagem integrativa, e sabendo que talvez dentro dos domínios de um tratamento, quando a gente vai abordar um paciente neurológico, nós teremos que ter esse diálogo, muitas vezes, não só com o neurologista, com o médico, com o clínico, nós teremos que ter esse diálogo realmente de um aspecto multiprofissional muito rico, mas muito rico mesmo. Vai ter que ter um diálogo com o fono, vai possivelmente com o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, vai ter que ter muitas vezes contato com psicólogo, psiquiatra, em alguns casos, com nutricionista, que hoje também dissociar até pela maneira em sociedade, como a gente se comporta em relação à alimentação, nós precisamos muito desse tipo de conhecimento, informação. Né? Sim, sim. E é muito rico esse debate que acaba trazendo sempre mais experiência, tanto para nós quanto para eles. E é o que eu falei, se a gente conseguir passar um pouquinho dessa visão de como a osteopatia trabalha, ela não tenta tirar o papel de ninguém, é uma visão diferente, uma visão centrada no indivíduo, mas que vai conseguir talvez potencializar tudo aquilo que todos os outros estão puxando. Então nós podemos realmente tentar fincar um pouco mais a nossa bandeira, assim, e principalmente para ter respaldo, para que essas pessoas entendam aquilo que nós estamos falando, nós temos que ter essa comunicação muito ampla, essa comunicação muito aberta, e ela precisa, invariavelmente, estar baseada, entre outras coisas, eu vou dar 3 coisas aqui, mas entre outras coisas, uma fundamentação muito interessante sobre anatomia, a fundamentação em neurociência, que é fundamental para a gente conseguir um diálogo bom para isso, e o aspecto semiológico, ele tem que estar sempre à frente disso tudo. Então, nós não podemos ficar desvinculados dessa perspectiva de que a semiologia ela precisa estar sempre na frente para a gente poder ter essa interface de conversa, onde os profissionais entendam realmente aquilo que nós estamos propondo. Excelente. Então, eu vou até aproveitar, então, já que eu toquei nesse assunto da semiologia, e vou te colocar uma pergunta. Eu gostaria que você nos dissesse, dentro do contexto da semiologia, principalmente a neurológica, e isso na nossa formação como osteopata, o que você diria o quanto isso influenciou na sua atuação profissional? Que mudança isso trouxe para o paradigma de quando você recebe um paciente e como você visualiza esse paciente? Ótima pergunta. Para quem
ainda é leigo, né, que está assistindo a live, não sabe o que é a palavra semiologia. Semiologia é a parte do exame clínico, tá? É como que a gente vai abordar esse paciente, vai reconhecer esses sinais e sintomas. Eu sei que tem muitos pacientes, muitos amigos aí que podem não conhecer esse termo, mas semiologia é essa parte de exame clínico que a gente faz com o paciente. E dentro da nossa formação, a gente tem módulos muito ricos, né, da semiologia neurológica, dado inicialmente pelo professor Vitor e hoje magistralmente dado pelo Sandro e pelo Luciano, e que enriquece muito, um conteúdo muito bom. Esse conteúdo ele é muito importante para a gente fazer esse diagnóstico de exclusão. A gente consegue, dentro do módulo, aprender a fazer e de forma bem minuciosa um exame neurológico através de testes de sensibilidade, de força, de reflexo, identificar os sinais neurológicos de outras síndromes, fazer o exame dos nervos cranianos, diferenciar se o indivíduo ele tem um comprometimento radicular, troncular, plexular. Apesar de serem termos um pouco difíceis para quem não conhece, é de fundamental importância para a gente fazer um diagnóstico osteopático e a gente dar início a um processo de tratamento. Ou até mesmo, em algumas situações, a gente excluir, né, fazer um diagnóstico de exclusão e encaminhar esse paciente. Eu falo muito com os meus alunos também, que eu dou aula em pós-graduação, da importância da gente fazer esse diagnóstico de exclusão. Né? Eu tive uma experiência com um paciente que ele chegou até a mim com uma dor lombar e um pé caído. Para quem não sabe, o pé caído é a incapacidade de fazer o movimento de dorsiflexão. E para ele, aquilo, até mesmo no encaminhamento, era decorrente da coluna, né? E após fazer uma avaliação minuciosa, né, um teste neurológico bem minucioso, infelizmente, né, eu diagnostiquei que ele tinha uma esclerose lateral amiotrófica. Ele tinha sensibilidade preservada e só esse acometimento de força muscular. Então, assim, eu encaminhei ele para um neurologista. Lógico que eu não dei o diagnóstico, eu nem acho que seja o nosso papel mais importante, mas sim identificar, né? E nesse lugar que eu trabalhava, eu consegui ter um contato com a neurologista, já falei todo o exame que eu tinha feito e para ela tentar examinar e fazer os exames necessários para fechar o diagnóstico. E aí depois eu fiquei sabendo que realmente era esclerose lateral amiotrófica. O paciente, ele me agradeceu eternamente, ele pôde começar o tratamento de forma mais precoce, de forma mais precisa também, né? Imagina se esse paciente ficasse ali fazendo algum tipo de trabalho para lombar, enfim, realmente ia poder ter muito mais dano para ele à frente. Né? Então, realmente é de vital importância para a gente saber fazer esse reconhecimento desses sinais neurológicos e, muitas das vezes, encaminhar para um profissional para fazer esse diagnóstico e o paciente ser melhor tratado. Justamente, Natália, essa primeira intenção, o profissional, nós somos treinados, a escola ela possibilita que a gente tenha essa capacidade de sermos profissionais de primeira intenção, né? De ser o primeiro profissional que vai chegar, vai avaliar e vai abordar esse paciente da melhor forma. Além da semiologia neurológica, a gente tem um módulo também muito bacana, né, que é das professoras Lilian e da Cristiane Krais, de anatomia clínica, que também reforça um pouco e complementa de forma fenomenal essa nossa capacidade de fazer esses diagnósticos. A gente consegue fazer diagnóstico de anatomia topográfica, associar os sinais e sintomas dos pacientes de acordo com a palpação. A professora Lilian é uma pessoa muito precisa, né? Ela sabe identificar tudo, 2 dedos para um lado, 2 dedos para o outro, ela é ótima. Então, a formação ela possibilita que a gente saia dela muito seguro e muito capaz de avaliar qualquer tipo de paciente para tratar ou para encaminhar também. Então, assim, eu super recomendo a formação e além que eu acho que essa formação me proporcionou muito essa capacidade de poder me sentir seguro para fazer um diagnóstico mais eficaz nesses pacientes. E aí eu queria levantar a bola para você, Léo, e para também que você fale um pouquinho para a gente a sua visão
dessa parte semiológica? O que você tem para... O que a semiologia para você foi importante? Nossa, a semiologia, ela realmente ela é um diferencial da nossa profissão, assim como osteopata, e ela, realmente, por sermos o profissional de primeira intenção, nós vamos ser procurados muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, antes da pessoa passar por um clínico, por um médico, muitas vezes por indicação, muitas vezes por ser um paciente antigo que está cursando com alguma mudança. Então eles acabam confiando na gente. E sem essa capacidade de conseguir esse tipo de avaliação mais centrada no paciente, global, e que a gente teste tudo que puder e veja o paciente como único, não seja indiferente à queixa, mas seja técnico o suficiente para ir passando por cada uma das variáveis que podem estar acontecendo com ele. Nós realmente vamos conseguir, com a semiologia, dar mais segurança a todas as pessoas envolvidas, a nós como pacientes e a eles a nós como terapeutas e a ele como paciente. E essa relação de segurança, ela também é muito importante se a gente pensar até no aspecto que a gente citou lá em cima. Quando a gente fala do modelo biopsicossocial, se a pessoa não tem confiança naquilo que você está fazendo, ela não consegue desenvolver melhor aquilo que ela poderia como potencial de melhora. Eu vou até aproveitar isso aqui, falar um pouquinho eu acho que talvez a gente sempre busca um presente, uma informação, um presente para dar para todas as pessoas que estão vendo a live, principalmente alunos em formação. Isso eu falo alunos em qualquer área, tá? Pode ser extrapolado essa dica, mas eu vou ficar focado um pouco nos alunos da formação da osteopatia e mostrar como a neurociência ela pode nos ajudar a mostrarmos mais um pouco desse lado e a confiança, que comentar um pouquinho sobre a semiotécnica, que como o Eduardo falou brilhantemente, nós temos professores hoje que dão a formação que se esforçam muito para passar isso de uma maneira sistemática, uma maneira fácil, uma maneira construtiva, mas nós sabemos que muitas vezes, se você ouve uma coisa e por mais que seja de maneira brilhante passada, se você não pratica, você acaba perdendo. Então eu vou bater nessa tecla que os alunos e as pessoas que estiverem interessadas em aprenderem a área da saúde, elas precisam pegar a semiotécnica e repetir uns nos outros, colocar em prática nos ambulatórios. O IBO tem um ambulatório que tem uma riqueza clínica fenomenal, assim, só um ambulatório da rede pública para ter uma riqueza tão grande e tão vasta no perfil de pacientes. Nós podemos pegar praticamente quase todos os tipos de pacientes no ambulatório. Então, vou comparar aqui, até para as pessoas que não são da área da saúde, quando você uma coisa diferente. Por exemplo, quando você vai aprender a dirigir e você tem que prestar atenção em cada detalhe, você acaba perdendo grande parte do que é necessário, que é você olhar para o trânsito criticamente, proteger as pessoas, você acaba indo devagar para não ser complicado e acaba não conseguindo fazer isso de uma forma mais completa. E à medida que você vai passando e vai treinando e vai fazendo, o circuito que você vai utilizando para o aprendizado, ele não que fique mais rápido, ele fica principalmente mais eficiente.
Então, para a questão da semiologia e essa importância grande que nós temos que dar, nós temos que abrir os olhos, porque nós precisamos treinar, 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 porque quando o paciente chegar no seu ambulatório, ele precisa se sentir seguro naquilo que você está fazendo. E isso, neurologicamente, é uma conexão que você faz com ele. Você não pode deixar isso de lado, você não pode fechar os olhos para essa característica, você não pode fingir que isso é algo supérfluo. Se você está conseguindo fazer um exame onde as suas mãos fazem o trabalho que precisam e a sua mente fica focada naquilo que precisa interpretar, você vai realmente trazer uma melhora para você, uma eficiência melhor para você, uma confiança daquele indivíduo que está nas suas mãos, confiando a sua reabilitação para ele. Então, realmente, eu quando me chamaram para fazer essa live, eu falei, eu queria falar um pouquinho disso só como realmente um presente para as pessoas que realmente tiverem interesse em fazer a formação, as pessoas que estão no ambulatório, porque nós só seremos fortes quanto mais fortes formos como profissionais unidos. E quanto mais as pessoas entenderem o quanto isso está inserido num contexto total da osteopatia, vai ser importante para a gente, para esse diálogo. Então, eu realmente acho que era importante colocar um pouquinho disso. Somos profissionais de primeira intenção e precisamos que as pessoas confiem na gente, assim como realmente nós lutamos para trabalhar em conjunto com todos os profissionais. Isso aí, espero ter ajudado um pouquinho e dado um pouquinho dessa minha visão sobre o ambulatório e como as pessoas devem dar importância para isso durante a caminhada. Entendeu? Ótimo. Então vou aproveitar então, já que eu toquei nesse assunto da riqueza clínica que nós temos no ambulatório, né? E vou aproximar um pouquinho a gente agora da clínica. Então vai lá uma pergunta para você, Dudu. Já que nós temos essa vasta riqueza ambulatorial no IBO, e nós também, como no nosso dia a dia clínico, na nossa vivência profissional, nós temos muitos pacientes que são acometidos por alterações neurológicas, e isso eu posso incluir cefaleias e todas as outras desordens do sistema neurológico. E eu queria a sua visão como uma pessoa que trabalha tem uma larga experiência com reabilitação orofacial, e você desse um pouquinho da sua visão e do seu conhecimento em prol dessa construção, desse raciocínio e dessa live, e sobre a cefaleias em si, essa condição que acaba influenciando tanto a vida pessoal, quanto a vida profissional, quanto diversos outros aspectos, e que tem um impacto muito grande nesses indivíduos. Se você puder dar um pouquinho da sua experiência sobre isso, a gente agradece. Lógico, Léo. Primeiro, eu queria também dar minha opinião sobre o ambulatório, né, que eu acho que foi fundamental na minha formação. Eu fiz cerca de 2 ou 3 anos indo toda semana no ambulatório, cumpri a carga horária, né, de 500 horas. Eu acho que é de fundamental importância que a gente pensa como osteopata ali, por mais que a gente tenha outras formações, né, como a maioria é fisioterapeuta, mas assim, ali é a oportunidade da gente pensar e raciocinar osteopaticamente. Então, é de fundamental importância para quem ainda está na formação, quem não começou ainda o ambulatório, comecem, que eu acho que vai fazer toda a diferença na prática clínica de vocês. Tá? E falando um pouquinho das cefaleias, que é um braço aí da neurologia também, para quem não sabe, para os leigos, né, que estão assistindo, a cefaleia é a famosa dor de cabeça, né?
E a Sociedade Internacional de Cefaleia, para facilitar essa comunicação entre os profissionais que trabalham com dor orofacial, ela foi dividida numa classificação em cefaleias primárias e secundárias, são as principais classificações, né? Apesar da gente ter as neuropatias e os outros tipos de cefaleia, as primárias e as secundárias são as que a gente tem maior acesso à nossa clínica. As cefaleias primárias, elas são as cefaleias que elas não têm causa definida, são idiopáticas, que a gente chama, né? E as principais cefaleias são as enxaquecas ou migrâneas, as cefaleias primárias, ou as cefaleias do tipo tensional, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês delas. A cefaleia do tipo tensional é aquela cefaleia que a gente tem em aperto na cabeça, né? O indivíduo ele tem a sensação de aperto na cabeça. Ela pode durar de 30 minutos até 7 dias, né? Tem esse acometimento muscular que é muito visível nos pacientes e não tem tanta interferência da atividade física. Já a migrânia, ou a enxaqueca, que é mais conhecida, ela é bem capacitante, é muito prevalente nos consultórios, né? A gente não consegue, muitas vezes, trabalhar de forma direta nela, tem um cunho genético, né? Se acredita que existe um processo de vasoconstricção cerebral e, geralmente, a dor ela é muito incapacitante, ela é muito severa, de moderada a severa, pulsante muitas vezes. O paciente ele pode evoluir com sinais neurológicos de dormência na face, pode ter sintomas visuais, sintomas na fala. E, assim, geralmente quem tem a enxaqueca, a pessoa sabe, né, quando ela vai aparecer, né? Então, além da gente ter todos esses acometimentos, o paciente ele tem alteração, muitas vezes no sono, ele sabe que tem determinados tipos de alimentação que interfere nos sinais, né? Pessoa que come muito, toma vinho tinto, come queijo, chocolate, muitas vezes triga, né? Propicia esse episódio, né? Mulheres, às vezes, com fatores hormonais alterados, né? Principalmente o estrogênio, a gente consegue, geralmente essas mulheres, elas podem desencadear também enxaqueca pela questão hormonal, o nível de estrogênio ele pode interferir também. Então, são muitos fatores que é importante a gente educar esse paciente para ele ter uma ideia do que pode estar causando e de que forma que a gente, se não melhorar totalmente, a gente conseguir diminuir as crises, né? Então, é muito importante que o profissional que esteja atendendo, ele tenha essa linguagem, né? Ele consiga falar diretamente isso com um profissional clínico que está acompanhando. Muitas vezes é importante a gente ter esse diálogo com o médico neurologista que vai estar acompanhando esse paciente e saber também desses fatores que possam interferir nos sintomas desse indivíduo, tá? Então, em relação às cefaleias primárias, a gente tem as enxaquecas, que eu falei, e as cefaleias do tipo tensional. E a gente tem também as cefaleias secundárias, que a mais famosa que a gente conhece é a cefaleia cervicogênica, né, que é a cefaleia que é causada muitas vezes por disfunção na coluna cervical, principalmente a coluna cervical alta, né? A dor, muitas vezes, ela é variável, ela pode estar ou não associada com movimento de cabeça, não altera a atividade física, não necessariamente pode interferir, né? E a gente consegue ajudar muito esses pacientes. E a gente também tem como uma cefaleia muito prevalente no consultório as cefaleias por disfunção temporomandibular, né? Que é o tipo de dor muito comum do paciente ele acordar com uma dor de cabeça, né? Porque às vezes ele faz apertamento noturno, né? Geralmente a dor pode ser uni ou bilateral, associado a movimento da musculatura da mandíbula, a palpação da musculatura mastigatória, né? Masseter, temporal, geralmente são dolorosas, né? Então, assim, existe um mundo riquíssimo clínico das cefaleias, né? São mais de 150 tipos de cefaleia, mas a gente que trabalha com cefaleia precisa reconhecer 150, né? Não são 150 processos diferentes que a gente vai avaliar. Os processos
realidade, a gente vai focar nesses processos, a gente vai focar na perda de mobilidade, na questão de alteração de celular, de dor desse paciente. Às vezes pode ter encarceramento de algum neurologias. A conexão. Tá conseguindo ver? Então, assim, de forma muito rica, focar nesses processos que a gente pode ajudar esses pacientes de todos esses fatores junto às cefaleias. Tá? Isso eu acho muito importante. E assim como semiologicamente, né, na parte clínica, a gente tem que também... Eu acho que tem, Dudu, a sua conexão. Tá falhando a minha tá falhando? Tá falhando? Tá falhando a sua voz de vez em quando. Melhorar a conexão, ver se Tá ouvindo ou não? consegue. Ou não? O pessoal tá falhando ainda. Deixa eu colocar aqui no Wi-Fi. E agora, tá melhor? Consegue me ouvir? Agora melhorou. Melhorou. Agora eu tô Melhorou? ouvindo mais claro. Então tá ótimo. Sim. Você parou aonde agora? Onde é que eu tava, o que eu tava falando que você perdeu? Você conseguiu... Na verdade Tudo. você estava falando do... Não, você estava falando da parte da ATM e a avaliação em relação a isso. Ah, E então daí tá em ótimo. diante que começou a falhar. Dali que começou a falhar. Aí veio continuando a falhar. Então tá bom. Então deixa eu voltar aqui. Então eu coloquei cefaleias primárias, secundárias, né? Citei as secundárias, as cervicogênicas e as relacionadas à ATM. E eu falei da importância da gente ter esse conhecimento clínico, né? Que o paciente, além das questões teciduais, tudo que a gente vai avaliar, é importante a gente ter um conhecimento da questão alimentar, do sono, que tudo isso interfere nesse processo aí de sensibilização central que muitas delas têm. Né? Então, isso que é o mais importante nós, como profissionais, tentarmos identificar. E assim como a gente tem que também identificar patologias e poder encaminhar pacientes que não sejam da nossa alçada, dentro das cefaleias, a gente também tem que identificar as que não vão ser tratadas pela gente e a gente tem que tentar encaminhar esses pacientes. Né? Então, paciente, às vezes, que chega no consultório, eu nunca tive essa dor na vida, né? Tem alteração do nível de consciência, sente dormência em face, né? Alterações neurológicas importantes, então é de vital importância a gente tentar reconhecer esses sinais graves e encaminhar paciente que tem dor de cabeça associada à febre, exceto os Covid, né? Mas, assim, em situações normais, é importante a gente tentar reconhecer também esses sinais para a gente encaminhar esses pacientes que muitas vezes não é para a nossa alçada, tá? Então, finalizando sobre cefaleia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no outro braço aí do sistema nervoso central, como é que você enxerga, né, a atuação da osteopatia com esses pacientes, falar um pouquinho da sua experiência, se você também já teve algum paciente que você atendeu e fez um diagnóstico diferencial importante, fala aí um pouquinho pra gente. Então, eu vou contextualizar aqui algumas informações, até porque eu realmente venho com um braço maior na neurologia nesses anos todos, mas quero dar um pouco da visão de como isso mudou como osteopata e qual é a visão que eu acho que as pessoas devem ter um pouco mais sobre nós. E vou começar parafraseando um amigo professor, o nosso querido Jackson Onese, onde todo indivíduo ele merece ser tratado.
a gente vai sempre cumprir todos os requisitos de segurança para o processo, porque isso é fundamental como osteopata, e a gente nunca vai deixar isso de lado. A gente levantou essa bandeira até agora nessa live, lembrando que uma boa parte das bandeiras vermelhas, das red flags, das yellow flags, elas estão dentro da neurologia. Nós precisamos ter essa consciência, precisamos entender, e elas têm a sua devida importância para a gente poder abordar sempre com segurança os pacientes. E lembrar que, tirando mantendo esse requisito de segurança, nós temos que lembrar que nosso olhar frente ao problema neurológico, a um paciente que já tem um problema prévio, e já vem com um encaminhamento do neurologista, ou que a gente vai colocar o neurologista para acompanhar muitas vezes com a gente, ou ele vai ter que primeiro lá conversar, depois voltar para uma consulta, porque esses são todos os braços pertinentes que a gente tem que levar em consideração. A gente não pode esquecer nenhum desses detalhes. Mas uma vez que nós cumprimos todos esses requisitos, qual é a nossa função como osteopata dentro dessa área? Nós precisamos entender que nós não vamos abordar esse indivíduo pensando na patologia. A gente vai pensar no indivíduo, vai continuar pensando no indivíduo. A fisiopatologia, ela nunca vai sair da nossa mente, nunca vai ser deixada de lado, mas nós teremos que ver os anseios, a escuta ativa do que essa pessoa precisa, até porque ela vai ter alterações em diversos níveis, e a gente fala muito sobre a parte de como o indivíduo se entende com ele mesmo, quanto ele se interpreta de si mesmo, e muitas vezes isso vai estar alterado. Então, nós precisamos estimular esse indivíduo para se entender como um ser humano capaz de ter uma possibilidade infinita. Nós muitas vezes não vamos conseguir trazer a cura para essas pessoas, mas nós podemos encaminhar melhores aspectos de saúde como um todo. Nós não temos que pensar sobre o que a gente pode ou não pode. A gente tem que pensar, tem um indivíduo que quer ser tratado e ele quer tirar o melhor potencial dele mesmo. Sabendo que quem vai dirigir o cuidado, o tipo de técnica, o tipo de abordagem que nós vamos fazer, vai ser a junção de todos os detalhes, desde a conversa, desde a anamnese, passando pelos sinais clínicos, pela semiologia bem aplicada, pelo entendimento, pelo olhar aquele paciente. E ele muitas vezes, num primeiro momento, se ele nunca teve a consulta com você, ele às vezes não vai falar um detalhe ou outro, e você tem que estar... A escuta ativa, ela não acaba quando ele para de falar na anamnese, ela continua na sessão inteira, porque muitas vezes ele vai se abrindo durante esse processo. E com o paciente neurológico, é isso, você não pode expô-lo ao risco, mas você vai pensar na saúde dele como um todo. Você vai sempre abordar ele pensando no aspecto de toda a grandeza que a osteopatia pode trazer, de possibilidades, e eu digo isso, é muito mais do que técnica, muito mais no campo do pensar o que eu posso ajudar essa pessoa. A abordagem neurológica, ela não vai afastar o osteopata desse conceito de que ele não trabalha a doença, ela tem que aproximar ele de trabalhar o indivíduo. Esses indivíduos precisam da nossa visão, muitas vezes a gente vai colaborar nesse processo de entendimento de que ele é um indivíduo, ele tem um potencial infinito que ainda não foi explorado e ele precisa ter essa consciência. E nós somos profissionais que sempre lutamos para continuar dando informação, muitas vezes orientações pertinentes, encaminhamento para os profissionais para tirar o melhor deles, e a gente não vai se furtar e diminuir isso na nossa abordagem. Excelente. Vou contar um pouquinho de algumas experiências que eu acho interessante, assim como você colocou. Como eu falo, que o ambulatório
é um lugar rico de possibilidades, eu vou passar um caso que aconteceu enquanto eu ainda estava no ambulatório, que foi, nossa, fantástico, que eu pude, inclusive, partilhar com todos os alunos no dia, e a maioria pôde acompanhar a avaliação. Nós recebemos um paciente com uma dificuldade de deambulação muito grande. Ele entrou praticamente sem conseguir andar, pegar uma cadeira de rodas. Ele já era acompanhado dentro da unidade hospitalar, no setor de fisioterapia, mas ninguém conseguia colocar a mão nele, porque ele tinha muitas dores. E por acaso pediram para que ele fosse acompanhado no nosso setor de osteopatia. E eu aceitei fazer a avaliação, e foi uma coisa que me marcou muito. Que foi um paciente, ele chegou, nós colocamos ele deitado, porque ele não conseguia nem mal ficar em pé. Resolvi, como a queixa dele era tinha uma queixa de uma queimação descendo pela perna, e isso por si só já levanta a bandeira de que precisamos fazer o exame neurológico, né? Eu fui fazer o exame e aproveitei que era o último horário do ambulatório, e já tinham já tinham realizado quase todos os atendimentos do dia, todo mundo se reuniu, e eu fui fazer o exame neurológico nesse paciente. E tivemos algumas surpresas, que nós estávamos diante de um caso de um paciente que tinha um caso de uma hemissecção medular, um Brown sequar, né, na linguagem da neurologia, que estava com uma radiculopatia sobreposta. Ele tinha uma radiculopatia que estava fazendo com que aquela dor aparecesse. E foi muito interessante, porque nós pudemos avaliar juntos, todas as pessoas que estavam no ambulatório naquele dia. Conversei com o paciente, expliquei o que estava acontecendo com ele, e tratamos o paciente com a técnica que é mais pertinente para essa conduta, nesse caso dessa dor aguda, que ele estava sentindo, que ele mal conseguia, ele mal deixava que tocassem nele. E foi uma grata surpresa quando, no final da sessão, nós pedimos para ele fazer um teste, né, de ficar em pé. E ele estava se sentindo tão bem, mas tão bem, que ele não só ficou em pé, como ele pediu para dar uma caminhada no setor, e já saiu. Claro, ele tinha uma patologia neurológica associada, ele tinha a dificuldade dele de deambulação. Até explicamos algumas coisas sobre isso, para ele ter mais segurança, para evitar quedas, evitar algumas coisas, porque a orientação faz parte do nosso trabalho, e saber que ele ia continuar com a fisioterapia também. Mas ele já saiu de lá andando, já saiu de lá agradecendo, ele saiu emocionado. E isso foi um momento que foi único, e que realmente eu acho que valia a pena partilhar um pouquinho aqui nessa live. Eu tenho, pegando um pouco do que você falou do diagnóstico de exclusão também, e dessa segurança, nós precisamos realmente olhar com critério sempre que um paciente chegar. Um outro caso, esse já é um caso meu particular, que eu tenho uma paciente que eu ainda acompanho, que ela apresentou, na verdade, ela estava marcada por uma cirurgia, ia fazer uma artrodese, e tinha alguns sinais específicos, assim. Ela tinha, durante a conversa, ela começou a me relatar alguns eventos anteriores de cunho neurológico, uma paralisia facial, um momento de parestesia nas pernas. Ela estava naquele momento com uma queimação muito grande nas pernas, uma parestesia enorme, bilateral, mas que já tinha dado no lateral, depois foi para o outro, depois passa e depois voltava. E ela estava com essa cirurgia marcada, e ela foi me procurar,
e quando ela conversou comigo, eu pedi para conversar com o neurologista e mandei uma carta para ele. Fiz a avaliação neurológica dela, vi algumas coisas importantes ali na avaliação neurológica e mandei a carta para o neurologista. E ele resolveu investigar o que eu estava querendo que ele investigasse. Que como ele já tinha passado por algumas repercussões neurológicas temporais, eu conversei com ele e ele resolveu levar a investigação mais a fundo. E nós fechamos o caso dela como um caso de esclerose múltipla. E, assim, saber disso naquele momento ajudou muito ela a, primeiro, não fazer a cirurgia. O médico realmente tirou ela da fila da cirurgia. Conseguimos começar a focar mais no tratamento. Eu, por acaso, acompanho ela hoje, tanto como osteopata, eu dissocio as clínicas, mas eu faço o acompanhamento dela tanto como osteopata como fisioterapeuta, e assim, ela está evoluindo bem, consegue, mas assim, o fato de da gente ter podido abordar e podemos ter essa possibilidade de descobrir naquele momento o que estava acontecendo com ela, faz a diferença. E a gente pôde também entrar, como ela tinha possibilidades, com outros profissionais, né, nisso. Ela começou a educar melhor outros critérios dentro da vida dela, como alimentação, como a parte psicológica, que estava muito abalada. Já estava abalada por conta de problemas que ela estava passando na vida pessoal. E ficou mais abalada ainda quando ela descobriu que não seria uma cirurgia que ia resolver o problema dela. Mas, passado esse primeiro momento, ela só teve a agradecer a gente por essa, assim, ter esse cuidado na avaliação e poder levar esse tratamento da melhor maneira possível. Que bacana, Léo. Muito bom. Cara, parece que o tempo voa, né? Já faltam só 8 minutos para acabar, né? Eu queria vamos já pensando nesse fechamento, eu queria que você tentasse mandar uma mensagem final, assim, para quem está assistindo a gente. Mas para a gente fechar aí, queria que você desse suas últimas palavras para todo mundo que está assistindo, paciente, amigos, osteopatas. Qual a sua mensagem? Eu acho que assim, agradecer de novo o convite, agradecer por estarmos aqui podendo falar um pouquinho dessa área que a gente gosta tanto, da osteopatia, que esse debate é sempre construtivo. Eu acho que o que eu posso considerar é que esse assunto ele é tão amplo que nós poderíamos ficar muito tempo considerando sobre ele, mas talvez o mais importante que eu vejo nesse momento é saber que o corpo é muito maior do que a soma de todas as partes, e a neurologia ela tem um grande braço nessa integração sistêmica. Assim como a circulação, a neurologia ela ajuda muito nisso. E que mesmo as pessoas ainda lembrando da gente muito pelo modelo biomecânico, a neurologia também é uma parte muito importante desse modelo de aprendizado da osteopatia e modelo como ela se consolida. E que nós estaremos ali com todo o nosso arsenal para tomar a melhor decisão, descobrir a melhor abordagem para aquele indivíduo focado nele, porque eles confiam na gente, eles estão confiando não a sua doença, mas sim a saúde, o seu potencial infinito. E só agradecer de novo o fato de estar podendo falar para pessoas que são referências para nós e que nos influenciaram tanto, e poder também cativar outras pessoas para essa jornada que só tem começo, não tem fim, e na verdade isso é fantástico. Legal. Queria também agradecer a Natália pela oportunidade, pela confiança da gente poder falar um pouquinho da nossa experiência na área, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, tá? E lembrar das nossas lives, né? Todas as terças e quintas, terça-feira que vem vai ter uma ótima live também, fiquem de olho no IBO. E eu queria também fechar com essa mensagem, né? Que
a gente está no sistema público, né, o privado, como uma prática integrativa, né? A gente não está tomando espaço de ninguém. E assim lembrar que é mais um nicho que a gente pode atuar, né, nesses pacientes neurológicos, juntos com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com várias outras profissões. A gente só tem a agregar com essa visão ampla que o osteopata tem, de conhecimento de todos os sistemas, né, tanto musculoesquelético como o sistema nervoso autônomo. A gente tem essa visão espacial do indivíduo literalmente como um todo, né? Então, acho que a osteopatia ela só tem a agregar onde quer que ela esteja. Tá? Então, eu queria finalizar com uma frase do filósofo Kant, principalmente nessa parte que a gente falou tanto hoje do profissional de primeira intenção, né? Que é: quem não sabe o que procura, não identifica o que acha, né? Então, nós temos que ter esse conhecimento mesmo do exame físico, da semiologia, que isso vai fazer toda a diferença para o nosso diagnóstico e tratamento. Tá bom? Léo, você quer fechar com mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa antes da gente se despedir e fechar a live aqui? Na verdade, eu acabei vendo uma pergunta assim, que só para fechar, assim, vi uma pergunta da Marielle, que queria saber como é que vocês escolheram seguir a área de paciente neurológico na osteopatia. Na verdade, eu acho que pelo menos para mim, eu posso dizer que não foi eu que escolhi seguir os pacientes neurológicos. Isso, na verdade, vem da minha formação e, na verdade, veio muito da riqueza que a gente pôde ter em conhecer um pouco da saúde como um todo e querer isso para todas as pessoas. Eu acho isso importante, achei interessante a pergunta e queria responder e dizer que as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais continuem acompanhando as lives, que estão realmente abrindo uma discussão muito interessante e eu acho que isso vai levar a caminhos cada vez melhores. E está aproximando a gente, né? Nós osteopatas, aí, até de gente que a gente não via há tanto tempo, está sendo muito bacana toda essa interação que essas lives estão proporcionando para a gente. Tá? Então eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a Natália mais uma vez, quem estava aqui com a gente, ficou assistindo. Tá? Queria mandar um abraço para todo mundo, uma ótima noite. E fiquem com Deus aí. Boa noite a todos. Grande abraço, Eduardo. Um abraço. Valeu, Léo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.